Você sabia que a Guerra do Paraguai não foi feita só das grandes batalhas que a gente aprende na escola? No meio da lama dos pântanos e do silêncio assustador da mata, aconteceram combates brutais, que foram quase apagados da história. Um deles foi a Batalha do Pires, um confronto confuso e sangrento, onde soldados da Tríplice Aliança e do Paraguai lutaram até a exaustão, num terreno que parecia engolir homens e cavalos. Fique até o final para entender por que o Pires se tornou um símbolo da terrível guerra de desgaste que marcou esse conflito. Se você curte histórias reais e esquecidas, já se inscreve aqui no canal e deixa seu like, porque isso ajuda muito a gente a continuar trazendo esse tipo de conteúdo. A Batalha do Pires aconteceu no contexto da Guerra do Paraguai, o maior conflito da América do Sul, que durou de 1864 a 1870. De um lado, o Paraguai, do outro, a Tríplice Aliança, formada por Brasil, Argentina e Uruguai. Depois das gigantescas batalhas de 1865 e 1866, como a Batalha de Tuiuti, a guerra entrou numa nova fase. Uma fase de avanços lentos, de muito reconhecimento armado e combates em terrenos horríveis, principalmente em regiões alagadas e com vegetação muito densa. E é aí que entra o Pires. Pires é o nome de uma área pantanosa, cheia de riachos, capim alto e um solo completamente instável. Era um lugar estratégico, mas extremamente perigoso. Imagine a cena, um verdadeiro labirinto, de lama e água. A batalha aconteceu na região do Pires, por volta de 1866. O cenário era infernal. Pântanos, lama funda que prendia as botas, vegetação baixa que não oferecia boa cobertura e uma quantidade absurda de mosquitos. Esse tipo de terreno dificultava muito o uso de artilharia pesada, os grandes canhões, e era perfeito para emboscadas e ataques surpresa. Vamos falar das forças envolvidas. Do lado da Tríplice Aliança, a gente tinha principalmente tropas brasileiras de infantaria, acompanhadas por destacamentos de reconhecimento. A estimativa é que havia entre 1.000 e 1.500 homens. Do lado paraguaio, a infantaria era experiente. O mais importante, os soldados estavam acostumados com aquele tipo de terreno. Eram cerca de 800 a 1.200 homens. É bom lembrar que, nesses combates menores, os números exatos são difíceis de confirmar e variam muito dependendo da fonte histórica que a gente consulta. Uma coisa curiosa sobre a Batalha do Pires é que ela não tem um grande herói ou um comandante famoso associado a ela. Os líderes eram oficiais brasileiros, subordinados ao comando imperial e comandantes paraguaios locais. Muitos deles já veteranos de outras batalhas. Mas os verdadeiros protagonistas foram os soldados anônimos, aqueles cujas histórias só apareceram muito tempo depois, em cartas, diários e memórias publicadas anos mais tarde. Essa ausência de um grande nome reforça o caráter tático e muitas vezes improvisado desse tipo de confronto. O combate começou com um erro de cálculo fatal. As tropas da Tríplice Aliança avançaram para fazer o reconhecimento da área do Pires. Eles acreditavam que encontrariam pouca ou nenhuma resistência. Estavam completamente enganados. Os paraguaios esperavam, escondidos na vegetação rasteira. Eles deixaram os aliados avançarem até o ponto em que já estavam com dificuldade de se mover, atolados na lama, e só então abriram fogo. Relatos da época dizem que o ataque começou bem cedo, de manhã, quando a visibilidade ainda era baixa por causa da neblina. O caos se instalou rapidamente. A comunicação entre as diferentes unidades da aliança foi cortada quase que de imediato. Cada grupo de soldados estava por conta própria, lutando para sobreviver no meio daquele pântano traiçoeiro. A partir daí, o confronto se transformou num verdadeiro inferno. Não era uma batalha com grandes cargas de cavalaria ou linhas de infantaria marchando em ordem. Era uma luta suja, desesperada. Soldados feridos caíam na lama e simplesmente não conseguiam se levantar, ficando presos. As armas, os fuzis da época, emperravam por causa da quantidade de barro e água. Os poucos cavalos que foram levados para a área atolavam e precisavam ser abandonados, tornando-se alvos fáceis. Com a dificuldade de recarregar as armas naquelas condições, a luta, em vários momentos, virou corpo a corpo, na base da baioneta e de coronhadas. A munição começou a acabar,
e o que restava era a força bruta. Existem muitas histórias não oficiais e relatos curiosos que pintam um quadro ainda mais dramático do que aconteceu no Pires. Dizem que muitos soldados, de ambos os lados, se fingiram de mortos no meio dos corpos para escapar do tiroteio, esperando a noite chegar para tentar fugir. Há relatos de que os soldados paraguaios atacavam descalços. Pode parecer estranho, mas isso dava a eles muito mais mobilidade e firmeza para se mover naquele terreno lamacento que eles conheciam tão bem. E o mais trágico de tudo, alguns feridos, mesmo com ferimentos que não seriam fatais, acabaram se afogando ao cair em poças mais fundas do pântano, sem forças para se levantar. Há também histórias de moradores locais que, depois que a batalha acabou, ajudaram a esconder e a cuidar de feridos dos dois exércitos, mostrando um lado humano em meio a tanta brutalidade. E qual foi o resultado da Batalha do Pires? Depois de horas de um combate intenso e totalmente desorganizado, nenhum dos lados conseguiu uma vitória clara, uma vitória decisiva. Ambos os exércitos sofreram perdas muito severas. No final, as tropas da Tríplice Aliança recuaram para um terreno mais firme, para se reorganizar. Os paraguaios, apesar de terem resistido bravamente, também abandonaram a posição pouco tempo depois, provavelmente porque também estavam exaustos e com muitas baixas. As estimativas de mortos e feridos somam entre 300 e 500 homens. 500 homens perdidos num único dia, num combate que nem aparece na maioria dos livros. A Batalha do Pires, embora esquecida, é extremamente importante para a gente entender a Guerra do Paraguai de verdade. Ela mostra a brutalidade do conflito longe dos grandes campos de batalha que ficaram famosos. Mostra como o terreno, a natureza, se tornou uma arma poderosa, talvez tão mortal quanto os próprios soldados. E, acima de tudo, revela o sofrimento silencioso do soldado comum, do homem anônimo que lutou e morreu naquelas condições desumanas. Combates como o do Pires raramente são lembrados, mas foram eles que, pouco a pouco, desgastaram as tropas, atrasaram as ofensivas e quebraram o moral dos exércitos. Foi uma guerra de atrito. E o Pires é o exemplo perfeito disso. A Batalha do Pires não ficou marcada por grandes monumentos ou nomes de heróis, mas sim pela lama, pelo sangue e, infelizmente, pelo esquecimento. Resgatar essa história é uma forma de lembrar que a Guerra do Paraguai foi feita também por esses combates anônimos, por esses homens que lutaram em condições terríveis e que, em muitos casos, nunca mais voltaram para casa. É nossa responsabilidade não deixar que essas histórias se percam no tempo. Se você quer continuar conhecendo esses outros lados da história, que nem sempre são contados, inscreva-se no canal O Tempo Conta e ative o sininho. Muito obrigado por assistir e até a próxima.